Mais uma quarta-feira de estudo. Vamos prosseguir com a nossa pedagogia espírita. Tomara que eu consiga, né, suprir a necessidade de informação de vocês e tomara que façamos um excelente estudo. Então, vamos começar. É só para avisar que está gravando, tá, gente? Então, eu só vou fazer uma introdução, para a Rose editar depois. O tema do nosso estudo hoje, né, a partir do Projeto Espírita Religare, é a continuação de um estudo que a gente já vem fazendo ao longo do segundo semestre. Esse já é a quinta apresentação. E o tema, né, que eu escolhi foi o percurso da pedagogia espírita no Brasil, que a gente já vem falando e fazendo um estudo histórico sistemático, né, da pedagogia espírita, né, dentro do contexto filosófico, né, e social, né, em que ela se insere, e quais são os seus desmembramentos. E a gente chegou hoje, né, na questão específica de como se deu o desenvolvimento dessa pedagogia no Brasil. Né, esse estudo ele é, né, em apoio com o projeto, né, Espírita Religare. E o que eu fiz hoje, para começar? Comecei com uma provocação. Na nossa primeira tela, né, eu coloquei 3 livros, né? Um se chama 52 lições de catecismo espírita, do Eliseu Rigonati. É um livro muito conhecido, né, para quem está envolvido com evangelização, né? Esse livro já deve ter passado na mão. Ele dá diretrizes, né, do catecismo espírita. Esse do Bartimeu Calipse, eu não conheci esse livro, fazendo as minhas pesquisas, chegou até mim, mas eu não consegui descobrir o conteúdo do livro, o PDF, então eu só aproveitei a capa, e é interessante que ele também cita, né, Catecismo Espírita Elementar, assim como Eliseu coloca Catecismo Espírita. E a terceira capa é um livro de Leon Denis, é um livro muito mais antigo, né, chamado Catecismo Espírita. É um livro também que eu não li, que eu não consegui ver o que tinha de conteúdo, mas ele segue o padrão do Livro dos Espíritos, que é pergunta e resposta, mas eu não consegui desmembrar qual que é o conteúdo em si, né? Se é um conteúdo mais informativo, se é um conteúdo doutrinário. Né? Mas o que me chamou a atenção são 3 livros de 3 momentos diferentes, históricos diferentes, e eles apontam para o mesmo caminho, né? Que dentro do processo da educação espírita, dentro de uma praxis pedagógica, ele aponta para a ideia do catecismo. Né? Então, o que seria... E a gente hoje tem a ideia da evangelização dentro da pedagogia espírita, né? Então, qual que será, então, a diferença e da evangelização? Será que mudou? O que mudou aí de conceito? Né? Hoje em dia, você não encontra livros mais falando, citando como tema o catecismo espírita. Pode passar, Valerinha, por favor. Valerinha, tá por aí, gente? Eu já passei. Tá travando. Tá travando para todo mundo? Não, para mim já tá normal. Aqui atualizou. Tá travando para mim. Eu pedi para o pessoal desligar tudo que tem aqui em casa. Vocês estão me vendo e me escutando? Coloca aí no chat. Estamos vendo e escutando. Aperta o F5. Aí, o Rodrigo... Aperta o F5 para ver se atualiza. Olha lá. Isso. Agora é porque a Valerinha que está com o slide. Então, se agarrar nela lá, agarra na gente aqui. Então, vamos seguir. Catequizar ou evangelizar? Né? Qual que é a diferença? Né? Eu acredito, eu não sei se tem alguém aqui que tem esse berço espírita entre a gente aqui, né? Entre nós 11 aqui,
se todos viemos de outra escola religiosa ou se tem alguém aqui que tenha nascido em berço espírita. O termo catequizar para a gente, ele é um termo muito comum, né? A gente cresceu ouvindo a catequese, catequizar, catequista. Quem veio da Igreja Católica, com certeza, passou por um processo de catequização, né? Se for de uma família realmente que era participativa na igreja. E, assim, é um termo que principalmente para nós, brasileiros, é um termo muito comum, muito corriqueiro, e ele tem um significado muito específico. Tanto que a gente só escuta o catequizar na Igreja Católica. A Igreja Evangélica, ela não usa o catequizar, né? Ela usa evangelizar. Né? E na doutrina espírita, optou-se, né, por usar o termo evangelização. Por quê? O que é catequizar? Né? Nas minhas pesquisas, pesquisei na Wikipedia, por ser mais fácil de estar na internet, então, todos os significados apontavam, né? Do latim catequeses, que significa instruir a viva voz. Né? E uma outra fonte de pesquisa também foi o site da CNBB, que é a Confederação Nacional de Bispos do Brasil, que segue pelo mesmo conceito, que catequizar é instruir a voz. Então, o catequista é aquele que vai falar, é aquele que vai usar a voz para falar com o outro, né? E, assim, especificamente, esse contexto de usar a voz no contexto da Igreja Católica, para que o catequizar? Né? Se eu vou usar a voz, eu li muito assim, usar a voz para evangelizar, usar a voz para a evangelização. Mas por que o catequizar? Então, por que não usamos o catequizar se a nossa intenção é fazer o que Jesus falou, né? E de evangelizar-vos, né? E de pregar a minha, né? O testemunho. Porque na Igreja Católica, o catequizar, esse conceito de catequizar, de usar a voz, ele especificamente, usar a sua voz para a iniciação dentro da religião, dentro dos dogmas e das doutrinas, dessa iniciação cristã que a Igreja Católica tem que tem a visão dela, né? Do que é ser cristão dentro da visão dela e dos dogmas da Igreja. Né? Então, a pessoa ela vai ouvir o anúncio do Evangelho e ser preparada para abandonar, né, aquele homem velho, aquele ser pagão, né? E a partir desse momento ela adota, ela é catequizada, ela adota, né, uma postura de novo padrão, né? Então, seria mais do que levar o Evangelho, mas levar a doutrinação, né? A cristianização, mas no sentido de conversão, de você largar e se tornar um novo sujeito a partir dos dogmas que a igreja pressupõe. E é interessante que dentro desse movimento, eu acredito que quem passou pela catequese aqui que falava, né, um professor que falava, e ela era muito, eu não vou dizer fechada, muito segmentada e tudo programadinho. Então, não tinha uma fluidez de ideias. Né? O catequizando, ele não participava da construção daquela evangelização. Ele não trazia, não colocava à luz aquilo que ele tinha dentro dele. Ele só recebe, né, essa instrução e ele é preparado para receber os sacramentos da igreja. Né? Tanto que na igreja, eu não sei como é mais, na época que eu fiz catequese quando eu era pequenininha, se você não participasse de tantas aulinhas da catequese, você, por exemplo, não fazia a primeira comunhão. Se você não participasse de tantas aulinhas da crisma, você não fazia crisma. Então, era assim, quase que uma catequese bancária. Né? Estão falando que continua a mesma coisa. Né? Você tem todo um rito ali que você tem que seguir, e uma disciplina, e tem uma frequência, e se você faltar, você não pode. Né? E assim, o foco dela é o quê?
é fazer com que a pessoa caminhe dentro eles não chamam não são dogmas, dentro das, eles têm um termo específico, dentro da sacramentalização, dentro dos sacramentos. Então, você tem que passar pelos sacramentos. E é interessante que nas pesquisas que eu fiz, eu encontrei ela deve ser uma catequista, então ela estava relativizando essa questão dessa rigidez catequética, né? E é até interessante que ela se coloca numa posição assim, nós não seremos evangelizadores, né? É muita arrogância sermos evangelizadores, como se evangelizar fosse uma coisa muito além do nosso potencial de ser mortal, né? De seres aqui encarnados, né? Não, nós somos apenas catequistas. E no site da CNBB, já começa, eu olhei o texto de 2014, vocês veem que já tem uns 10 anos, e quase 10, né? Eu vi que começa um movimento de começar a relativizar e reelaborar esse processo de catequese para um olhar mais evangelizador, né? Que foi o segundo comentário que eu coloquei, inclusive entre aspas, porque eu tirei literalmente a catequese da CNBB, porque eu falei assim, eu vou na fonte entender dentro de alguma instituição oficial da igreja o que é a catequese. Colocado, então, assim, já tem um movimento de entendimento de uma relativa mudança, né? Que eles colocam, o desafio da igreja é a evangelização no mundo de hoje, mesmo em território onde a igreja se encontra implantada há mais tempo. Né? A nossa base religiosa no Brasil é a Igreja Católica. Né? Nossa realidade pede uma nova evangelização. A catequese coloca-se dentro dessa perspectiva evangelizadora, mostrando uma grande paixão pelo anúncio do evangelho. O fruto da evangelização e catequese é o de fazer discípulos de Jesus Cristo, acolher a palavra, aceitar Deus na própria vida, como dom da fé, produzir conversão e seguimento. Eles não conseguem, apesar de se abrirem para a ideia da evangelização como uma coisa mais ampla, eles ainda conseguem fechar, né? Para quê? Para conversão e seguimento do Cristo, que no meu entendimento, para a Igreja Católica, é mais do que o seguimento do Cristo. Na verdade, é o seguimento dos dogmas da Igreja. E é aí a crítica que eu faço, né? Que a função da catequese é levar o evangelho, ou a função da catequese é levar as ideias e os dogmas da Igreja Católica, né? Que se diz cristãos. Né? E assim, eu tenho as minhas críticas, porque eu acho que muitas vezes muitas ações da igreja elas fogem do que a gente conhece do Cristo vivo, né? Que a gente lê e estuda no Evangelho. Pode passar, Valerinha. Gente, vocês não estiverem me escutando, tá? Então deve estar devagar aqui para mim, não mudou ainda não. Ainda não. Enquanto não muda, para o outro conceito, evangelizar, mudou. Aí eu busquei o conceito de evangelizar, né? Ou também na Wikipedia. Né? O que seria evangelizar para contrapor ou catequizar? Né? Então, evangelização ou evangelismo consiste na pregação do evangelho cristão. Ou seja, da mensagem da salvação através de Jesus de Nazaré, segundo a fé cristã. E apenas isso. Sem conversão, sem mudança, no sentido de adesão a alguma fé ou algum dogma. Né? Aí ainda completa, eu estou até antecipando o texto, sem qualquer forma de coação, que apela para a vontade do educando e conquista-lhe a atenção voluntária, para uma ação de aperfeiçoamento, facilitando o progresso integral do ser. E é interessante, porque se a gente for buscar
quando há a reforma, né, com Lutero lá atrás, né, ele também quebra com a catequese. Né? A igreja protestante, as igrejas, né, pentecostais, evangélicas, elas usam o termo evangelizar. Né? Elas não catequizam. Então, é interessante como é que está preso à Igreja Católica o termo catequizar, né? Que ele está ligado à formação de... Gente, toda hora eu esqueço essa palavra. Formação de... A gente não está acostumado a lidar com o termo, formação de... Não é ritos, não, esqueci de novo. Que você passa para sacramento, isso. Né? A função da catequese é fazer com que a pessoa passe pela formação dos sacramentos. E a evangelização ela é mais ampla. Ela lida com a formação do sujeito, né, baseado no Evangelho de Jesus, na vivência de Jesus. E quando a doutrina espírita traz, ela amplia mais ainda. Porque, além de ter Jesus como modelo e guia, ela entra na evangelização como uma proposta de ação. Não é só como a igreja evangélica, né, traz para o conhecimento, mas sim para o conhecimento e transformação a partir da ação, né, do sujeito que está ali. Né, que ele seguindo e fazendo, né, como Jesus, ele se transforma. Né, e parte dele, não vem de fora, é uma luz que vem de dentro, é uma transformação que vem de dentro. Então, o sujeito ele tem que ser ativo, porque ele tem que querer, a busca e o querer e agir para que se transforme. Essa é a ação evangelizadora na perspectiva espírita. Aí eu ampliei mais ainda essa questão da evangelização, né? Porque eu ainda completei. Como a preocupação não é somente com a transmissão de conhecimento, não é só conhecer o evangelho, né? Mas, sobretudo, com essa formação moral e com a transformação inspirada no evangelho, parece muito mais apropriada a denominação de para além da evangelização, uma evangelização espírita. Porque muitos evangelizam, né, gente? Eu lembro, nessa ideia de levar o evangelho, também a gente não encontra mais, a gente não vê mais na escola, até porque teve uma reforma, né, décadas atrás aí, e a escola é laica, mas na década de 80, né, bem no início da era democrática, ainda nesse meio de ditadura militar, eu lembro que a gente colecionava em casa aqueles Novos Testamentos pequenininhos. Não sei se vocês chegaram a receber, pena que eu não tenho mais. Hoje eu me lamento de ter perdido aquilo pela vida fora, não tem mais. Mas eram os mormons, eu não sei se eles ainda têm essa prática, mas eles iam nas escolas levar o evangelho. E eu lembro que é interessante que não tinha pregação. Eles chegavam, a diretora chegava na sala, eles entregavam o Novo Testamento e saíam. Então, assim, se você quiser saber o que é aquilo, você tinha que pegar o Novo Testamento, abrir, ver que é do Mormon, ver que religião que é aquela, ler. Então, assim, olha que processo interessante. Que a Rosa está falando aqui, eles doam. Eu tenho uns 4, tem mais nenhum. Eu tinha de capa azul, capa verde, capa azul, capa cinza. Foram se perdendo, porque eu saí muito nova de casa para estudar e minha mãe deve ter jogado tudo fora. Vou até perguntar para ela por onde que anda. E eu não sei se eles fazem até hoje, a Rose falou que eles falam. Aqui em Contagem tinha uma igreja dos Santos dos Últimos Dias, mas eles foram embora, não tem mais, não sei em Belo Horizonte onde que fica, mas é uma forma interessante de evangelização, porque é levar a palavra sem carregar consigo o dogma deles, né? Da igreja, né? Nem sacramento nenhum. É simplesmente levar a palavra, né? Nem pregar a palavra, é simplesmente levar a palavra. E é importante a gente, dentro da pedagogia espírita, ter essa noção do catequizar e evangelizar. Por quê? Porque a prática da doutrina espírita é uma prática libertadora. Né? Ela é uma prática para... Quem está acompanhando os estudos aí, quando a gente vai, né, volta no que a gente já falou, a gente volta lá, a gente falou de Pestalozzi, é o quê? O ser humano, para que ele
cresça integralmente, né? Para que ele realmente se desenvolva enquanto homem no fazer e no pensar, né? E essa é a proposta da pedagogia espírita. Não é só o oferecer, mas é que se faça junto, né? Que se pense junto e que se manipule aquele conhecimento ali. Pode passar, Valerinha. Por isso é que eu trouxe a catequese espírita. Porque para a gente pensar como é que as coisas estão evoluindo. E por que era, fora Leon Denis, né, gente, que é outro contexto, eu não conheço o livro, eu acredito que essa catequese do livro dele é mais exatamente essa catequese do levar a conhecer, tá, o que é, né, a doutrina, e não a intenção de evangelizar. Eu não consegui nenhuma página do livro, não consegui ler nada sobre o livro. Se alguém tiver o livro aí depois, até me empresta. Mas quem pega o livro de Eliseu Rigonati, ele assim, é quase que uma catequese, sabe? Tem assim, instruções muito bem delimitadas, como uma catequese, bem fechadinhas, amarradinhas, instrucionais, fechadas, né, como um roteiro catequético, né, ao contrário do que a FEB já propõe hoje. Por que eu trouxe o percurso histórico? Porque, como eu trouxe lá no início da apresentação a ideia da catequese, né, eu quis trazer o percurso histórico para a gente entender por que no início, aqui no Brasil, a gente encontra esse termo catequese espírita. Por que será que a gente, né, no início, lá nos primórdios, quando chega o espiritismo no Brasil, quando se propõe a fazer, né, a apresentar, né, o evangelho aos pequenos, ou até mesmo os adultos, se propõe catequese e não evangelização, né, porque os evangélicos, os luteranos já estavam, né, já tinha rompido com a igreja há muito tempo. Então, eu trouxe o percurso histórico para a gente entender como é que a coisa caminhou. Então, em 1857, né, lá na França, Kardec criou o termo espiritismo. Expandiu-se pelo mundo e não tardou a chegar. Em 1860, chega no Brasil. Chega na Bahia, chega no Rio de Janeiro, chega em São Paulo e se expande. Né? O que acontece, gente? Aí vocês vão entender por que está lá a catequese espírita. O nosso país, a base cultural do nosso país, a base religiosa do nosso país, ela é da religião católica. Né? E em 1860, né, final, aí quase chegando em 1900, nós ainda estamos num Brasil império, nós ainda não estamos nem na República. Né? Então, nós trouxemos, né, na verdade, Portugal é que trouxe para a gente, né, toda a sua cultura e toda a sua religiosidade baseada na Igreja Católica. Então, assim, apesar dos negros, né, já estarem aqui com as suas manifestações religiosas, a religião oficial do país, né, a religião que se professava, que era a religião né, da nossa cultura, era a religião católica. Né? Então, o que acontece? Nada mais natural que, diante de um novo estudo, de uma nova proposta, as pessoas da época, o que eles colocavam? Vamos colocar catequese espírita. Por quê? Porque é o que era conhecido e é o que era divulgado ali. E quando a gente estuda, gente, a doutrina, assim, a história da doutrina no Brasil, a doutrina espírita foi muito atacada, sabe? Foi assim, foi um processo muito doloroso para quem adotou a doutrina como religião, né? Ou como doutrina de vida, ou como filosofia de vida, foram muito atacadas, né? Então, o que acontece? Em 1860 chega com base né, na base de uma sociedade escravocrata, né? Era um império, nós tínhamos o rei e uma religião católica forte, que era a religião oficial do nosso país, né? Muitos negros, né? O sincretismo já vinha sendo trazido, né? Com os negros. Em 1888 teve a Lei Áurea, que de repente extingue a escravidão no Brasil.
E o que acontece? A gente, dentro desse contexto, né, você imagina, né, milhares e milhares de negros alforriados, né, em situação de miséria, né, de miserabilidade, num país, né, em que simplesmente assim se lança uma lei, não tem uma estrutura, numa religião que a gente sabe, né, que era uma religião de elite, né? Então, assim, estava num contexto de pessoas miseráveis e pessoas necessitando de um apoio muito grande, que é interessante, que me lembrou muito, quando a gente viu Pestalozzi, que ele viveu isso lá, né? Na Europa, porque ele também estava num período de revoluções e de guerras, que tinham muitos órfãos, muitas crianças abandonadas, né? Ele começou a se organizar, né? E amparar essas crianças, e nesse contexto, né, o Eurípides Barçanufo, já convertido pela doutrina espírita, né? O que ele faz lá em Sacramento? Ele monta um liceu. E é interessante, gente, eu até coloquei aqui 1900 e quando. Eu não sei se a Mariana sabe a data. No livro da Dora Encontre, ela falou, inclusive, ela cita, assim, se perdeu muita informação. Não foi cuidado, né? Se perdeu muito registro sobre essa origem do Liceu Sacramento. Então, como ele tinha, segundo ela, a biógrafa dele, ele tinha 22 anos, eu imaginei que foi por volta de 1900, 1901, que ele fundou o Liceu Sacramento. Para quê? Justamente para poder acolher essas crianças, né? E essas famílias que estavam numa situação de miséria. Gente, eu não vou conseguir falar. De miséria, em função... porque realmente no livro da Dora ela não cita, ela falou, eu não tenho registro da data. Então, como nos registros aos 22 anos, eu fiz as contas, daria mais ou menos 1901, na virada do século, que já estava, né, já era república, já tinha, né, já tinha acabado o Brasil Império e já estava na república, que era um outro problema, né, porque era uma república, mas era uma república de quem? E para quem? Né? Quem que era legítimo dentro dessa república? Então, ele cria, né, o Liceu Sacramento, e dentro desse contexto, ele traz a pedagogia de Pestalozzi, né, e cria, né, baseado nos escritos de Kardec, né, nos estudos que ele tem sobre a doutrina espírita, ele vê essa convergência, né, porque Kardec foi discípulo de Pestalozzi, né? Então, ele baseia, né, muitos conceitos, ele baseia-se, né, na pedagogia de Pestalozzi. Então, ele consegue fazer com que ele crie uma escola baseada nesses conceitos da doutrina, e que foge completamente de todo o contexto que tinha de educação na época. Até porque a gente sabe que, não muito tempo atrás, a Igreja Católica era detetora da educação, né? Praticamente no mundo todo, e principalmente aqui no Brasil. Tanto que nós temos as maiores escolas do nosso país, são escolas confessionais, são escolas católicas, né? São as maiores escolas que nós temos, né? As escolas mais poderosas, né? As escolas mais tradicionais, as escolas da elite, são todas escolas católicas, né? E depois vieram as escolas de cunho evangélico, né? A batista, adventista, e, por fim, a escola pública, né? Que, mais na era moderna, ela se tornou uma escola laica, porque também era uma escola com bases católicas, né? Quem é da minha idade aí também vai lembrar de como é que era a escola na década de 70, 80, a gente tinha aula de religião, hoje não se tem mais. E ele quebra, ele rompe completamente com essa ideia da educação católica, né? E é muito atacado, né? É muito atacado. E como a gente, né, já viu em outros estudos, né, o que seria essa pedagogia espírita? Uma pedagogia baseada, como diz Pestalozzi, no amor,
baseada na criança fazer e pensar, né, na construção do pensamento e do raciocínio para o crescimento moral, né, não só esse crescimento de caber numa caixinha, né, mas e que ele tire de dentro dele, que ele consiga desenvolver as suas potencialidades, que ele já traz enquanto espírito imortal, de que ele não é só um ser encarnado que chegou aqui zeradinho e vai embora zeradinho também. Né? Ele traz, né, todo um contexto de que a criança ela tem uma história pregressa e que o que ela constrói aqui, ela continua, né, para frente na sua existência. E que isso contribui para o seu crescimento moral. Né? E isso é um crescimento natural. Né? E é interessante que vai muito de encontro a essa pedagogia de Jesus, né? Que o tempo todo está falando seria um naturalismo inato do ser humano. Ele traz consigo, né? Está dentro dele. Né? Basta ele ter as oportunidades, né, de perceber que ele dá conta de se converter, de ser uma pessoa melhor, de moralmente, né, evoluir. Então, em 1889 é proclamada a República no Brasil, né? O Liceu Sacramento está dentro desse contexto, o Liceu fecha, aí abre com o nome de Escola Allan Kardec, e é interessante porque o Eurípides Barçanufo, com seu modelo, ele se torna referência, né, a partir do seu trabalho, para várias pessoas que vão também, né, fazer educação no Brasil. Paralelo a Barçanufo lá em Sacramento, criando o seu liceu, a FEB também começa a introduzir os seus estudos sistematizados da evangelização, que naquela época ainda, né, seria uma catequese espírita, uma escola espírita. Né? Então, em 1901, a FEB editou a obra do Espírito Bittencourt Sampaio, né, que chamava de Jesus para as Crianças. Eu não consegui achar esse livro. Se alguém conhecer, já viu a capa, quiser me mandar, eu não consegui nenhum registro desse livro. Então, a FEB também, né, paralelo ao trabalho que Barçanufo estava fazendo, ela também começa a fazer os seus trabalhos de estruturação da pedagogia, que no caso não era pedagogia espírita, mas do catecismo espírita. Pode passar, Valerinha. Então, vamos lá. A FEB, ela cria a Escola Dominical de Doutrina Cristã. Então, você vê que não tinha nada de espírito no meio aí, né? Isso é até interessante, porque sendo uma instituição muito atacada, né, gente? O espiritismo é uma instituição muito atacada, nada melhor do que fazer um nome mais neutro, né? Escola Dominical de Doutrina Cristã. Né? Foi implantada em 14 de junho de 1914, já tem 100 anos, né? Em 2014 fez 100 anos, né? Na sede da Federação Espírita, lá no Rio de Janeiro. Eu tirei essa fonte lá da FEBNet, tá? Da fonte deles. E o que acontece, gente? Nesse contexto de estar estruturando a Escola Dominical da Doutrina Cristã, começaram a aparecer, né, que já conheciam o trabalho de Eurípides Barçanufo, começaram a aparecer críticos desse modelo, vamos colocar assim, desse modelo de doutrinação espírita, desse modelo de escola da doutrina espírita, né, porque queriam um modelo mais amplo, mais ligado ao que dizia Kardec, né? E, assim, para a FEB enquanto instituição, ela não vou nem falar que ela não comprou essa ideia, mas ela não conseguiu visualizar, né, essa pedagogia espírita e se manteve nesse mesmo caminho, né, dessa escola dominical, e depois foi mudando para a evangelização espírita, mas ela assim, houveram vários embates. E é interessante, porque a gente acha que o termo pedagogia espírita é um termo novo, né? Na verdade, ele está sendo resgatado. Ele já é um tema que é debatido há muitas décadas e décadas atrás,
né? E a gente tem essa ideia de que ele é um termo que está chegando agora. Na verdade, está sendo resgatado. Na década de 70, no início dos anos 70, começou, né, o movimento da pedagogia espírita, e assim, um grande defensor foi José Herculano Pires, né? Ele foi o pioneiro, e esse José Herculano, gente, foi uma pessoa que ele fez muito em questão do registro da doutrina. Ele escreveu muitos artigos, ele escrevia artigos com pseudônimos, então, assim, há muito registro dele, né, defendendo essa pedagogia mais aberta, né, do que só essa doutrinação sistematizada e fechada para o entendimento do que é uma doutrina, ou do que é a doutrina espírita, mas muito mais aberta para o entendimento de crescimento moral e, assim, e evangélico dos ensinamentos de Jesus, como Jesus estando ali perto, né? Como Jesus como protagonista da transformação moral do homem. Ele foi, né, um renomado escritor espírita, grande ele traduziu livros de Allan Kardec, né, escreveu vários artigos, foi fundador da Sociedade de Estudos Espíritas, criou o Jornal da Infância Espírita, então assim, ele foi muito atuante. E é interessante que o Eliseu Rigonati, quando você digita lá na internet, Eliseu Rigonati, você vai ver vários livros. Ele editou muito livro, muito livro. Só que quando a gente pega os conteúdos dos livros dele, você vê muito assim ainda da ideia do catecismo no livro. Muito ainda. Eu não tinha como eu trazer todos, porque ia ficar muito extenso o estudo, e nosso tempo é muito corrido, mas eu sugiro a vocês, depois façam uma pesquisa, Eliseu Rigonati. Inclusive, esse livro que eu coloquei no início, tem ele na íntegra em PDF, disponível. Eu tinha o meu, mas ele era tão velho que ele despedaçou, eu fiz a besteira de jogar ele fora. Mas é interessante dar, pelo menos assim, no prefácio, você vê qual que é a ideia, né, que estava ali na época. E ele foi traduzido em Portugal, os livros dele foram traduzidos para português de Portugal, vendeu muito livro. Então, assim, foi uma ideia né, inicial de evangelização, que é o que tinha ali naquele contexto que o Brasil estava inserido. Pode passar. Aí, o que eu trago para a gente? Né? Volta eu no ponto de partida, né? Que seria Eurípides Barçanufo, né? Que para nós ele é o precursor da pedagogia espírita, enquanto esse entendimento que nós temos de uma prática doutrinária, de evangelização aberta, baseada no Evangelho de Jesus, que o sujeito ele é agente, não só um ouvinte, né, do Evangelho, e que ele, de dentro dele, é que sai essa força vital para a construção da sua evangelização. Ponto de partida, no Brasil, é Eurípides Barçanufo. Eu não coloquei tudo que a gente já falou dele no início do estudo. Então, eu não coloquei minúcias dele, porque, assim, a gente já falou muito dele. Né? O que é importante é que tudo que veio a partir de tudo que se fala de pedagogia espírita está onde que é a base? Eurípides Barçanufo. Onde que é o ponto de partida? Eurípides Barçanufo. Que realmente ele inaugura, né, uma nova maneira de se educar, né, baseada lá em Pestalozzi, que já vinha sendo construída. Kardec traz isso para dentro da doutrina, já vinha sendo construída na Europa, né? Só que, infelizmente, não chegou. O que chegou para nós foi a doutrina católica, né? A ideia católica de evangelho. Então, assim, ele é o ponto de partida para tudo que a gente entende e constrói, né? Dessa evangelização emancipatória dentro da doutrina. Por isso que eu não quis colocar pormenores, porque assim, a gente já viu, a Mariana já falou, né, logo no início, né, do estudo, já falou também da biografia dele, então eu quis só referenciar que ele é o ponto de partida para o fio da meada que a gente está puxando aí. Pode passar, Valerinha. Quem for... Então, gente, o que eu fiz? Eu solicito... É muita gente para falar.
Existem várias pessoas que, a partir de Eurípides, fizeram essa prática, né, muito baseada no que Kardec falou nos evangelhos, muito baseada nessa ideia de Jesus, né, do evangelho de Jesus. Então, eu escolhi alguns ícones, né, próximos a Eurípides e muito relevantes, né, na crítica do que se fazia em relação à evangelização, e trouxe para o estudo. Um deles é a Anália Franco. A Anália Franco, ela foi... A Rosa está aqui maravilhosa, deusa. Ela foi contemporânea de Eurípides Bassanufo. Então, ela viveu toda essa efervescência e esse caos dessa sociedade pós-escravocrata, né, que mulheres estavam abandonadas, crianças abandonadas, e assim, a prática era pobre, preto, eram asilos, né, eram chamados de asilos infantis, né? E o que ela faz? Ela inaugura, inclusive, o termo creche, que não era usado. Era usado o termo de asilo. Você abandonava a criança lá, né? E o que acontece? Enquanto Eurípides, ele funda uma única escola, né? E assim, quando a gente pensa na referência dele, a gente pensa na referência da ideologia, da ideia. A Anália, ela vai na quantidade. Ela fundou 22 unidades, né? Ela nasceu no Rio, mas ela né, se desenvolveu em São Paulo, ela é filha de professora. Então, assim, enquanto a Eurípides era uma unidade, com toda a concentração, né, de toda a ideia, ela foi na quantidade. 22 unidades ela criou, né? 22 liceus, 22 creches, existiam escolas só para mulheres, naquela época tinham muitas mulheres abandonadas. Ela era uma militante feminista, e isso é interessante porque ele teve companhia de tantas mulheres e não era mulheres padrão. Como é que eu vou dizer? Dentro do padrão social desejável, e a Anália também, o que ela fez? Ela, enquanto militante feminista, ela vai pelas prostitutas, pelas mães solteiras, pelas mulheres abandonadas, ex-escravas, então ela tem todo um trabalho com as mulheres, um trabalho pedagógico com as crianças, né, que estavam ali abandonadas, e um trabalho também social, né, dentro desse contexto. Ela via a educação não só como instrução, né, mas como acesso às mudanças econômicas, políticas e sociais. Né? Então, essa ideia bem que Pestalozzi traz de que o sujeito, ele, a partir da ação, ele constrói a sua mudança, e não um sujeito passivo que fica ali esperando que alguém vai resgatá-lo e vai salvá-lo para todo sempre, né? Desde que ele aceite aquele sacramento ou aquela doutrina. Ela faz esse trabalho de movimento com as crianças. É muito criticada, e é interessante, lendo o livro da Dora, que ela fala assim, por que ela não fechou realmente uma escola, né, com pedagogia espírita, como Bassanufo? Porque ela ainda tinha algumas práticas que eram trazidas da educação católica, de castigo, coisa que Eurípides tinha completamente abandonado. Ela ainda, até enquanto pedagoga, né, gente, formada na época, ela ainda trazia algumas práticas. Então, ela comenta assim, ela só não chegou, né, ao nível, né, de Bassanufo, porque ele integralmente adotou, né, uma nova postura pedagógica. Ela ainda tinha algumas posturas ainda de resquício da educação católica. Mas ela não tinha fechado, né, dentro naquela época tinha, né, gente, as aulas de religião, ela não tinha fechado essa questão do sectarismo. Né? Ela sabia que ela recebia crianças de todas as escolas religiosas, né? Porque ela recebia órfãos, né?
de tudo quanto é jeito, crianças abandonadas de tudo quanto é tipo de organização religiosa, né? E o que acontece? Ela não fechava. Então, isso foi o diferencial e o que ela trouxe de inovador para a educação na época, que quebrava com a educação católica, que, por exemplo, vamos pegar indígena, né? As várias etnias negras que vieram para cá, né? E muitos pobres, né? Que mesmo sendo cristãos convertidos, né? Eles tinham que se converter ao cristianismo, aos moldes da Igreja Católica, né? E não o cristianismo do Evangelho de Jesus, né? Que Jesus mostrou para a gente. Então, o que ela faz? Ela consegue, né, nas suas creches, fazer com que é o famoso ecumenismo, né? Tinha essa conversa ecumênica entre os alunos, né? De modo que se chegasse uma ideia, né, de religiosidade que ela expandisse para a religião. Ela ia além da religião, né? Que seria justamente o quê? Essa ideia do crescimento moral, né? E aí ela traz elementos, isso é muito interessante, porque também para ser uma escola do início do século, o que ela faz? Ela pega elementos que todas as crianças religiosas da época tinham, que seriam a oração, o conceito de imortalidade da alma, no sentido que, mesmo que você morra, né, você talvez não continue, mas existe a ressurreição, né? A veneração a Deus, né? E a fraternidade humana, como todos tenham que conviver um com o outro, independente da religião ou da crença que professasse. Então, isso aí ela faz ela traz de inovação para a educação. Pode mudar, Valerinha. Estou de olho no horário. Gente, se a Rose acha a Anália Franco, eu acho o Herculano Pires um fofinho. Tanto que eu falei assim, eu quero uma foto dele muito linda. Achei uma foto muito simpática dele. Eu tirei essa foto até da União Espírita Mineira. Herculano Pires, né? Ele já bem perto da gente, já está bem mais afastado da Anália Franco, né? Ele foi muito ativo na FEB, e assim, gente, ele tentou defender a pedagogia espírita de tudo quanto é jeito, nos relatos, nas pesquisas que eu fiz, assim, assim, de batalhar, de escrever, de tentar mesmo fazer com que se estabelecesse, né, uma pedagogia espírita, se criasse escolas, como tem as escolas católicas, confessionais. Ele estava dentro da FEB, né, para que a FEB comprasse essa ideia, institucionalizasse essa ideia de educação, né? Mas ele foi voto vencido, tá? Ele morreu sem conseguir, e até hoje também, né? A FEB, ela não, na verdade, ela optou, ao contrário da Igreja Católica, né? Que ampliou seus braços para a educação. A FEB, ela não quis entrar nessa questão da educação, né? Então, assim, ela nunca incentivou uma escola de base espírita, né? Isso, assim, e até hoje, inclusive, há relatos de que, assim, para além de não incentivar, ainda houve boicote, né, dentro da FEB, para que se conseguisse, né, fazer esse movimento, né, de criação dessas escolas com base nessa pedagogia espírita. Eu coloquei até uma citação, né, dele, assim, que traz essa ideia de porquê, né, o que tem de diferente, por que trazer isso, por que fazer essa pedagogia tão diferenciada, né, do que tinha na época. E é interessante que coloca assim, é preciso lembrar que a evangelização da infância não é nem pode ser feita em termos de pura abstração, o que seria um ilogismo, que seria a falta de lógica. Gente, isso é pestalose puro. Daí o apelo muito justo e muito pedagógico, pois inegavelmente didático, às historietas figuradas, né? Que na evangelização, o que a gente faz? O que Jesus fazia, gente? Jesus o tempo todo trazia parábolas e parábolas, histórias e histórias, para o entendimento do seu interlocutor, né?
Trata-se de uma técnica audiovisual de inegável eficiência. Então, não é só o falar como catequista que só fala, 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 mas não constrói nada concreto com que a criança visualize, né, aquilo que está falando, que está sendo passado para ela. E seu objetivo não é a transmissão dos princípios doutrinários, mas o despertar da criança para a compreensão de realidade que ela já traz no inconsciente, na memória profunda que guarda as vivências do passado. A função da historieta é a mesma da maêutica de Sócrates e lembra o acordar da reminiscência platônica na mente do espírito encarnado. Gente, é muito profundo para a época. Você trazer essa ideia, né, de uma sociedade extremamente católica, enraizada em dogmas e uma doutrina, né, assim, fechada no sentido de conversão, né, você trazer essa ideia de que a imaginação flui, né, de que não é só o adulto que é o construtor do conhecimento, de que o sujeito tem toda uma bagagem, né, que a criança tem toda uma bagagem, que ela dá conta desse diálogo e dessa construção, é muito complicado. E a FEB, ela quis se manter no âmbito da, eu não vou falar da doutrinação, mas no âmbito só da divulgação, né, daquilo que cabe enquanto o Pentateuco kardeciano e as ideias de Jesus, né, dentro do que está ali do Evangelho mesmo. E a pedagogia espírita, ela explode, assim, eu vejo ela como uma explosão de dentro para fora de conceitos que vêm e afloram. E não é imediato, é uma coisa para frente. É uma elaboração mesmo de você receber o texto e ir digerindo, e aquilo sai, e você se constrói moralmente, né? Vai ser, enquanto adulto, você se transforma. E não só uma aceitação pacífica de um conceito ou de uma ideia pré-determinada num texto religioso, né? Ou num compêndio de normas já ditadas, né? Por seres encarnados ou não. Pode passar. Gente, eu tenho 5 minutos. Outro ícone muito importante, que chegou muito próximo do modelo de Eurípides, foi o Dr. Tomás Novelino. A Dora Encontre, ela chama ele de o herdeiro. A ideia a história de Tomás Novelino é muito interessante, gente, porque ele foi aluno de... Eu estou tentando associar uma coisa com a outra. Ele foi aluno de Eurípides Bassanufo. Ele era órfão. Então, ele foi levado, ele estudou na escola em Sacramento por um tempo, um curto tempo. E nos relatos, fala assim, que ele fala que parece que foram 3 anos, mas que foram assim, os melhores 3 anos da vida dele. E foi um impacto tão grande que ele fundou uma escola nos modelos de Pestalozzi. E é um educandário muito reconhecido, um educandário muito famoso. Ele foi um homem, ele foi médico, ele teve várias empresas, e ele levou essa ideia assim, desse Cristo vivo, sabe, do não acúmulo, do levar o evangelho, né, de evangelizar a todos os lugares e a todo momento. Ele foi médico, ele teve empresa, tudo foi para a obra do educandário. Foi igual Bezerra, né? Assim, pessoa extrema, poderia ser assim, um milionário, muito bem-sucedido, né? E ele deu tudo que tinha para a obra, né? Então, assim, numa simplicidade, num despreendimento, numa elevação moral enquanto sujeito, que eu não sei assim, qual de nós teria, né? E assim, viveu para uma obra, viveu para a construção de deixar esse legado de um novo modelo, né, de construção da pedagogia, né, no Brasil. Eu coloquei aí, né, um breve
uma breve biografia, né? Ele nasceu em 1801, né? Ele viveu quase 100 anos, né? Foi desencarnar em 2000, né? Estudou no Colégio Allan Kardec, né? Nos relatos fala, eu até coloquei que ele fala que ele é muito grato, né? Fundou o Educandário Pestalozzi, né? Eu até fiz questão de colocar a foto no fundo, e ele fala muito, assim, e é interessante os relatos que ele fala, quando a gente fala dessa questão da construção, né, gente, do que é a pedagogia espírita, do contato com a natureza, de que a criança ela tem que, Pestalozzi também trazia isso, né? Ele fala muito essa questão, assim, de que os jardins da escola, o ambiente da escola faz uma crítica muito séria aos ambientes das nossas escolas, de como elas são construídas, né, do que esse prédio, essa construção, esse modelo de construção aí faz de interferência no fazer pedagógico, né? Então, ele fala muito dos jardins, da maneira... Não tem. Porque, na verdade, a nossa escola, só fazendo um parênteses aqui, gente, se vocês pegam as escolas têm todo o mesmo modelo. As nossas escolas, inclusive, eu participei do estudo na época ainda da faculdade, e eu assisti uma palestra de uma professora que ela fez esse estudo. A data da construção que a gente tem de escola, realmente, assim, enquanto coisa de Estado. Pega as ideias, se você pegar as grandes empresas, os prédios das grandes empresas do início do século, as nossas escolas, os prédios são todos iguais. Então, é aquela ideia do padrão. E se você está num prédio padrão, você se encaixa também naquele padrão. Então, você não tem essa fruição, né? São fábricas, simplesmente caixotes de concreto, em que é até interessante que nesses estudos que eu fiz, eles falaram assim, mais para frente, né, Anísio Teixeira, que ele cita assim, é a educação do quê? Educação do pensar ou educação do moldar? Né? Quando começa esse período da laicização, que sai a religião da escola do Estado, né? Assim, qual que é o que a gente quer? Então, assim, vocês podem ver que as escolas são quadradas, né? Uma janela só, né? Uma saída e uma entrada, é bem fabril, bem assim, cronometrado e marcado, corredores. Nossas escolas não têm círculos, não têm curvas, né? No interior tem mesmo, né? Escolas mais muros baixos, né? Alguns jardins, né? Uma outra concepção. Mas as nossas escolas dos nossos grandes centros, vocês podem ver, se um dia eu achar o estudo, depois eu até mando a foto para vocês verem. Muito interessante o estudo que ela faz, essa questão da construção da ideia do que é escola no Brasil. Sim, vem, exatamente, né, da época da ditadura, exatamente. Tijolinho, não pode nem ter reboco, porque se tiver reboco, gasta muito. O Educandário Pestalozzi, gente, é um dos mais importantes estabelecimentos de ensino do Brasil, né? O Tomás Ovelino, né, ele ficou muito conhecido, né, por fundar essa escola, né? Muito tradicional, né? E assim, é interessante por quê? Porque ele realmente ele fez como Eurípides, né? Ele trouxe as aulas de evangelização, no caso Eurípides, ele trouxe inclusive para dentro da carga pedagógica, né? Dentro da tabela lá. Mas o Tomás Ovelino, ele trouxe assim, essa ideia da evangelização à luz do espiritismo mesmo, né? Do ser transcendente, né? E não ser condicionado. Eu achei a história dele muito lindinha. Pode passar para frente. Nossa Senhora, o tempo deu. Para aprofundar no estudo, gente, que é muito corrido, eu trouxe como sugestão o livro do Herculano Pires. Esse livro eu encontrei ele inteiro em PDF, tá? Pela própria editora, que é essa editora Edicel. O que eles fizeram? Eles, em 1985, eles fizeram um trabalho de toda a compilação do Herculano Pires, de todos os artigos que ele escreveu em relação à educação espírita, né? Todo esse trabalho de tentar convencer, né, a FEB de adotar, de fazer essa construção da pedagogia espírita
né, para a educação formal. Então, o livro é um livro até que tem bem mais de 100 páginas, está disponível em PDF, e eles fizeram essa compilação muito interessante. Eu li o prefácio do livro, li toda a introdução do livro, tá? Então, eles deixaram, né, eles colocaram, reúne aqui vários trabalhos de Herculano, né, publicados na revista Educação Espírita, que é a revista que era da FEB, que era publicada pela Edicel, né, na década de 70, sendo a primeira do gênero editada no Brasil. Né? E ela teve a orientação do professor Herculano Pires, que foi uma figura fundamental até para a preservação dessa ideia que está voltando, né, que é essa construção dessa pedagogia espírita. E, para encerrar, eu queria deixar aqui uma citação, tá, de Herculano Pires, falando a respeito do que é a didática de Jesus. Ele fala assim, Jesus criou a didática naturalista, que se funda nas leis naturais e dela se serve para o ensino espontâneo. Todas as suas lições eram dadas em termos comparativos, sem artifícios, com simplicidade e naturalidade. Sua própria teologia não escapava a essa regra. Deus não era uma entidade mitológica, distanciada do homem, mas o Pai dos homens, semelhante a todos os pais, vivendo no coração dos filhos e dialogando com eles no íntimo de cada um. Não está escrito, vós sois deuses? Quando fazia um milagre, ou seja, quando produzia pelo poder natural do seu espírito um fenômeno hoje chamado paranormal, explicava aos discípulos que eles podiam fazer o mesmo, e até mais do que ele fizera. A didática de Kardec seguirá a mesma linha naturalista da didática de Jesus, empregando a linguagem da simplicidade e os métodos naturais da razão e da intuição. Eu espero que a gente consiga, com a pedagogia espírita, seguir essa linha de Kardec e Jesus, né, inspirado por Bassanufo, que inclusive tem manifestado já em estudos, né, voltando com essa ideia dessa pedagogia do terceiro milênio, que nós possamos fazer com que ela crie raízes profundas aí na nossa sociedade brasileira. Agradeço pela oportunidade, gente. Adriana, nós que agradecemos as suas contribuições